nossos cumprimentos aos nossos telespectadores, aos internautas, a quem está nos acompanhando. E até peço, aqueles que estão nos acompanhando, estão gostando, estão conhecendo um pouco da maçonaria, que é tão... o pessoal tem tanto... Alguns têm medo, outros acham que é misterioso e tal. Compartilhe com os amigos, né? Compartilhe para que os amigos comecem também a ver o programa, a conhecer um pouco da maçonaria em si, que fazem tantas vezes, né? O pessoal, como eu digo, bom, teve um caso que a pessoa disse assim, abertamente, por incrível que pareça, olha, se cuida com maçom, se ele der 3 voltas em torno de ti, tu morre. A gente está brincando aqui, mas essas coisas acontecem lá fora. Deu coincidência, de certo? Deu coincidência, né? Então, vamos partir primeiro, nós vamos conversar um pouquinho sobre um dos símbolos que a maçonaria usa, que está sendo interpretado, acho que como se fosse a teoria da conspiração, como o maçom é um espião, está sempre espiando os outros, né? Que nós temos um símbolo que é um triângulo e no centro desse triângulo tem um olho, uma vista, um olho, bem aberto lá, bem olhando. Então, vamos, Maidana, diz um pouco para nós, vamos interpretar isso pela maçonaria, o que representa esse olho, que tudo vê. Nós, inclusive, somos doutrinados, olha, esse olho que tudo vê. Aí vocês pensam, vocês também aí do outro lado, né? Reflita um pouquinho, qual é o olho que tudo vê? Que nós não vamos conseguir esconder nada desse simbolismo, né? Olho que tudo vê. Né? Vocês reflitam um pouquinho aí para ver assim, que não tem nada de anormal. Porque vocês podem esconder, a gente pode esconder o que a gente quiser, muitas coisas de quem a gente quiser, mas tem um olho nesse universo aí que ele vai ver o que a gente faz, não importa onde a gente esteja. Justamente esse aspecto religioso, né? Eu já parto da seguinte questão, né? A maçonaria, ela não é uma religião, mas a maçonaria, ela é religiosa. Né? E quando se diz que a maçonaria é religiosa, significa que ela tem o seu aspecto voltado para Deus. Sim. Né? A sua vinculação deítica, vamos dizer assim, né? Está relacionada a Deus. Então, quando se fala no símbolo do olho que tudo vê, né? Na realidade, exatamente como tu disseste, ao colocar aqui esse questionamento, que é um questionamento da população, da comunidade. Da né? comunidade, sim. Então, essa questão, ela está justamente ligada à existência divina. Né? Também a questão de que, talvez por um aspecto histórico da maçonaria, das suas origens, esteja relacionada ao julgamento, né, do que o maçom fez durante a sua vida, durante a sua existência, se o maçom foi bom ou se não foi bom, né, porque no Egito Antigo, por exemplo, nós temos o julgamento da alma, né, se a alma foi boa ou não foi boa, se a alma é boa, ela vai para o paraíso, vamos colocar assim de uma forma mais didática, né? Se ela não é uma alma boa, ela vai para o purgatório, ela vai para o inferno. Então, o olho que tudo vê representa justamente esse cuidado que o maçom deve ter, né, com relação a seus atos, né, porque Deus está ali, o grande arquiteto do universo, né, que para nós é Deus, né, para nós maçons é Deus, está ali justamente olhando, né, e também não no sentido de julgar, mas no sentido de corrigir, de dar aquelas bênçãos que nós necessitamos para que os nossos atos sejam bem realizados perante a comunidade. Né? É interessante, né, Maidana, que eu já diria assim, a gente está aqui dando as opiniões, né, que para mim, por exemplo, quando eu tomei conhecimento desse símbolo, né, olho que tudo vê, né, eu já me vi assim, me localizei com Deus, porque normalmente fala Deus, mas claro, Deus é um tipo de religião, para outra religião é Jeová, para outro é Oxalá, mas tudo é um Deus só, né? É um Deus, né? É um Deus. Então,
Eu entendo dessa forma, né? Então não tem nada também né? Isso é Pelo contrário, é uma forma que uma ação se policiar, dizer, bom, se policiar, né? Deus está me vendo, não adianta, né? Não tem, minha família pode não estar vendo, meu amigo, mas Deus está me vendo, né? Então esse é o outro ver, nós nos policiamos dessa forma. Eu acho que ele se relaciona muito com o que a gente falou no outro episódio, do grande arquiteto do universo. Que a gente tem ali aquela sigla, grande arquiteto do universo, GADU, né? Que a gente não fala, né? Sim. Fala, né? Grande arquiteto do universo. Porque ali tu vai ter muçulmano, judeu, cristão, né? Umbandista. E tu não vai, se tu fala, aquele ali é Alá, o judeu vai pensar, não é. Aquele ali é Hashem. Aquele ali é Hashem. O muçulmano vai dizer, não, aquele ali é Alá. Então, para não ter esse tipo de coisa, o que todos eles ali concordam? Que ele é um só e um arquiteto. Ele construiu o mundo, todo mundo concorda com isso. Beleza, já deixa unânime, né? E aí tu tem o olho que tudo vê, todo mundo ali vai concordar. Os símbolos se relacionam, que quando o muçulmano olhar para lá, ele vai ver lá. Quando o judeu olhar para lá, ele vai ver a China, né? Quando olhar para lá o cristão, ele vai ver Deus, né? O umbandista vai ver, não sei, Oxalá, né? Então, o símbolo ele vai falar internamente com cada pessoa ali dentro, na linguagem de cada pessoa ali dentro. Da mesma forma que Gadu, né? Que é o grande arquiteto do universo. E quando ele ouvir grande arquiteto do universo, o muçulmano vai ouvir Allah, o judeu vai ouvir, né? Assim. Então acho que eles se relacionam muito, né? E aí vem na sequência, então vem a pergunta assim, maçom é ateu? Bom, vocês já estamos falando, já souberam que maçom tem maçom católico, tem maçom umbandista, tem então, pelo contrário, né? Pelo contrário. Acho que é uma das únicas coisas que o maçom não pode ser. Não, é justamente dizer, né? O maçom, ele é uma das principais coisas, para começar a conversar com algum outro, com um maçom, para ele pensar em ser maçom, a primeira coisa ele tem que acreditar no ser superior. Ou seja, tem que acreditar no ser superior, em Deus. Você tem que acreditar. Se não acreditar em Deus, que existe um Deus, existe um ser superior, ele não consegue, não vai chegar a ser maçom. Então isso é importante, né? Sem dúvida, em todos os sentidos. A maçonaria tem, né? Então assim, não tem essa história de ser ateu, não, pelo contrário. Né? E tu falaste uma coisa importante também, tu falaste sobre, né, vocês comentando, né, dentro da maçonaria, a Bíblia, daqui a pouco tu chama a Bíblia, tu chama o Corão, outro chama, né? Então, a maçonaria nós usamos um termo próprio que serve para qualquer maçom que esteja lá dentro reunido de qualquer religião, livro da lei, que é o livro da lei, né? Não, e muitas vezes, né, o próprio livro da lei é utilizado, que é a Constituição. Sim. Né, porque... Teve um irmão nosso que viajou para muitos lugares aí, e na Índia, Paquistão, esses lugares ali, tem lugares que utilizam, por exemplo, a Bíblia e o Alcorão juntos sobre o altar. Por quê? Porque tem mais de umas pessoas ali. Veja bem, né, que hoje, isso que tu estás colocando, pode ser até que saia um pouco do tema que eu vou dizer, mas é muito interessante porque em Israel, por exemplo, existe uma loja que é frequentada por muçulmanos, né, e judeus. Sim. E cristãos. Então, veja que essa fraternidade, né, é muito importante. Né? E mesmo assim nós estamos ali vivenciando essa questão do ataque terrorista, né, que alguns dizem que não foi terrorista, outros dizem que realmente foi um ataque terrorista. Para mim, na minha opinião, né, o ataque foi um ataque desumano, completamente absurdo. Foi, para mim, um ataque terrorista praticado pelo Hamas, que é uma entidade terrorista, né, reconhecida, enfim, né, por grandes potências. Mas o mais importante de tudo isso é que lá em Israel existe uma loja maçônica na qual convivem judeus, e muçulmanos e cristãos. Tanto que pacificamente. O selo da grande loja de Israel é uma estrela de Davi, 6 pontos, com o crescente islâmico e a cruz dentro. O próprio selo da grande loja de Israel. Então, é ecumênico. Provavelmente deverá ter um símbolo como o olho que tudo vê, que ali cada um desses irmãos irá olhar para esse símbolo e enxergar a Deus.
Deus. Da forma que Qual ele chama. seja o seu Depende Deus. da denominação que deram, mas Sim. ele é um só. Né? Sim. E o que se conclui disso também pelo próprio símbolo dessa loja é que a maçonaria efetivamente não é uma religião, mas ela é religiosa. Sim. Então esse símbolo é um símbolo religioso. Né? Sim. Ele nada mais é que um símbolo religioso. E Ele fala não com cada um. Ele não tem essa conotação, o maçom espia todo mundo. Não, não existe essa conotação. Né? O maçom, ele é um ser religioso. Sim. Até não teria, se fosse um ser totalmente ateu, fosse ateu, realmente fosse Não religioso, seria maçom. não seria maçom. Né? E não tem como uma pessoa que não tenha, vamos dizer assim, sentido de religioso, não religião tal e tal, mas a religiosidade que tenha, senão ele não seria fraterno, ele não teria amor, não teria, aí seria um ser matemático, né? Então assim, ó, a religião que se fala, não é ser religioso, não é só denominar qual religião, mas é justamente isso, acreditar em algo superior, acreditar em um Criador, alguém que... A religião, quais são as religiões que nós conhecemos? Né? Nós temos o Espiritismo, é uma religião. Né? O judaísmo é uma religião. Né? O cristianismo é uma religião. Existem inúmeras religiões. Né? A própria religião de africana, ou a Umbanda é a única religião brasileira mesmo. Ser brasileira, a Umbanda é brasileira. E isso não se confunde com a maçonaria. São coisas completamente diferentes. A maçonaria, ela é religiosa. Ela é religiosa porque ela acredita num ser supremo que para cada um de nós aqui que tem a sua religião representa a sua divindade. Sim. Né? Isso é um fundamento dela, né? É um E fundamento muita gente dela. acha que a maçonaria tem dogma religioso igual a religião, né? Não tem. E é o que ela não tem. E uma das coisas, embora não seja maçônica, mas está diretamente relacionada à maçonaria, a própria Rosa Cruz, ela diz assim, que o Deus do seu coração, né, é o teu Deus. E a maçonaria é no mesmo sentido. O grande arquiteto do universo é o seu Deus. Sim. Né? E uma coisa que as pessoas confundem é que mesmo que ela tenha esse aspecto, isso não é discutido. Né? A gente não discute esse tipo de coisa. Nem religião, nem política partidária se discute dentro de Não. A religião é particular de cada um. Né? Né? Só tem esse aspecto de fundamento religioso. fundamento religioso. De que tu tem que ter uma crença. Seja ela qual for. Ninguém tenta converter ninguém. Não. E assim É como a o maçom liberdade é do ser humano. religioso, ele também é um ser político, porque político não no sentido da política partidária, Sim. mas até para que as pessoas entendam. Né? Não no sentido da política partidária, mas no sentido da política de participação social. Né? Porque o homem ele é um ser político. Né? Quando nós dois estamos conversando aqui, nós estamos, num certo sentido, fazendo uma política de relação social. Com certeza. Né? Com as minhas ideias, com as tuas ideias e congruindo elas de alguma forma. Lança um projeto social, só que é uma política. É uma política. E não diretamente está vinculado a um partido. Claro, não tem nada a ver com partido, política partidária, mas é uma política social. Não é uma ideologia. Sim, não é um ideologismo. Né? Eu vou aproveitar para repetir aqui, o patrocínio é das pizzarias de Nápoles. São mais de 25 em todo o estado do Rio Grande do Sul, é uma franquia. Mas Montenegro é delivery. Telefone 3057-4242. Também, se quiser buscar no local, na Rua Buarque de Macedo, 1365, bairro São João, Montenegro. Para ter uma ideia, não é porque me patrocina, mas olha, tem que experimentar essa pizza, principalmente a com borda recheada. É sensacional. A borda dela tem um recheio diferente da pizza normal, né? Recheada. É fora de série. Me permite, vou dar uma sugestão. Próximo episódio, se nós viermos aqui, vai ter que ter uma pizza. Mas já vou dizer, Leandro Madre, que é um dos sócios da franquia, já prometeu isso para nós. Já prometeu que trará uma pizza aqui para a gente experimentar durante o programa aqui e mostrar como é uma pizza. Não, já está prometido. Né? Eu me adiantei. Sensacional. Valeu, pessoal. Então vamos, nós estamos já quase, não sei, não deve nosso controle do horário.
Mas vamos então continuar um pouquinho. Vocês estão notando que a gente está conversando, a gente não está se fixando ali naquela coisa técnica de maçonaria. Nós estamos mostrando realmente que nós somos maçons e somos iguais a vocês. Nós só estamos procurando ser o quê? Justamente através de alguns símbolos, né? Nos vigiarmos, procurarmos ser seres humanos melhores. E se cada um fizer a sua parte, nós vamos melhorar a sociedade. Então, não existe, aliás, uma das coisas que é bom a gente se deixar bem claro aqui para os espectadores, que é fundamental para o maçom, né, é a humildade. Muitos dizem humildade é se abaixar e mostrar o que não deve. Não, pessoal, humildade é ser igual, é se considerar igual, não considerar melhor. Então, não é porque o fulano tem isso, ou tem doutorado, né? Nem gosto que me chame de doutor por causa disso, parece que é superior, não. Tem doutores aí formando doutorado que estão roubando. Então não tem nada a ver. Somos todos iguais como seres humanos. Né? Então é importante. A humildade é tudo. E a maçonaria faz isso de uma forma magnífica, que tu pega uma pessoa que é um empresário multinacional, né? Internacional, tem empresa aqui e lá, trabalhando com uma pessoa que tem um trabalho remunerado ali. Justamente. E lá dentro eles são são tudo iguais. Não existe diferença. E muita gente nem acredita que isso acontece mesmo, mas não existe diferença. Porque tu sempre come com a pessoa assim, não existe prepotência, não existe arrogância. Não existe nada disso. Então isso eu sempre acho assim, ó, que nem estamos falando de maçonaria, eu sou africanista e umbandista. Então eu não posso ir para a loja, para a reunião, é a falar. tua religião. É a minha religião. Lógico. Fui falar né? Agora, quando eu estou lá dentro do terreiro, também não posso estar falando de maçonaria, né? Tem que definir o local. Só que assim, é importante. Que maçom se conhece justamente pelo comportamento, pela forma com que ele se posiciona na sociedade. E aí o que quer dizer? Não é arrogância, é o contrário. Você vai ver que é um cara simples, tem conhecimento, porque ele procura estudar, procura conhecer. É isso que se faz muito na maçonaria, é conhecimento, buscar conhecimento, porque o conhecimento faz com que a gente se torne uma pessoa melhor, né? E independente de qualquer coisa, mas que conhecimento? Pode ser filosófico, pode ser, não importa, né? A mesma pessoa que faz uma faculdade, por exemplo, o que ela consegue? Me formei, vou dizer, a pessoa fala, é advocacia, é engenheiro, é não sei, médico, né? Ele estuda tanto, a mente dele trabalha tanto que ele acaba percebendo esse mundo também diferente. Então ele acaba evoluindo como ser humano também através da leitura. Às vezes nem teve tempo lá atrás, quando estava na formação, de ser ter a opção de ser melhor um pouco, né? E aí depois tem essa opção, né? De ingressar e se identificar, né? A gente pode dizer assim que nós nunca estamos prontos, né, para tudo. A gente sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar na nossa vida, com certeza, em aspectos, né? E nada melhor que o próprio estudo. A maçonaria proporciona isso, proporciona com que a gente estude. E é por isso que não é fácil. A maçonaria não é fácil. Não, eu acho que entrou, virou maçom e agora tem só alegria. Suas, né, uma faculdade. Uma faculdade. São responsabilidades como ser humano, né? O maçom, ele tem que realmente se policiar, né? Nós somos fracos. Todo ser humano aí é fraco, tem suas fraquezas. E a gente tenta isso sempre em loja, sempre em reuniões, em estudo, em trabalho que se faz. É justamente o que a gente chama de polir a pedra bruta da gente, polir a gente por dentro, a gente se polir, a gente se tornar melhor. Né? Buscar sempre a evolução. A evolução do Na realidade, a gente sempre está procurando melhorar. Evoluir, se desenvolver do ponto de vista emocional, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, em todos os aspectos. Né? Sim. É importante em todos os aspectos. Não fico pensando assim, muitas pessoas pensam, quero ser maçom, porque maçom é rico, maçom é... Não, estou esperando ainda. Mas a riqueza é uma consequência. Estou esperando chegar lá. Consequência. Não, mas é uma consequência. É uma consequência. É uma consequência. Que quando tu te aprimora, tu te torna melhor. É aquela história, né, de que o cara plantou um pezinho de tomate e está esperando colher melancia. Não tem como. Tu plantou um espinho, troço horrível lá e quer colher, né? Uma folhagem linda não tem. Tu planta e colhe o que tu planta. Por exemplo, dentro de lojas maçônicas, né, a gente tem diversos representantes da sociedade. Nós temos militares,
nós temos arquitetos, nós temos Sim. engenheiros físicos, né? Temos escritores, né? Temos religiosos, empresários, né? E, então, uma pessoa que ingressa numa loja, ela vai ter essa Opção. multiplicidade, né? E o que dá mais de oportunidade, contatos que abre com as janelas e pessoas. oportunidades Que para abre, crescer. não só nesse aspecto de crescer do ponto de vista profissional, sem dúvida nenhuma, Claro. Crescer do ponto de vista profissional, mais ainda. É consequência. Pessoal, perdão, mais ainda, Claro. né? Porque um militar vai passar valores, né? Que, por exemplo, de respeito à pátria, né? Respeito aos símbolos nacionais. Muitas vezes as pessoas não têm esse contato, né, a ponto de reconhecer que, puxa vida, eu tenho um símbolo aqui nacional que merece o seu respeito. A bandeira do Brasil, por exemplo, é um símbolo nacional que tem que ter o seu respeito em todo e qualquer lugar. Importante. Porque a gente não pode É. confundir isso com as ideologias que andam por aí. Claro. Né? Né? E dentro da maçonaria se cobra muito isso, justamente, o patriotismo, de amar o teu torrão, amar a tua pátria, fazer por ela, né? E sempre dentro daquele pilar da liberdade. Isso, a igualdade e a fraternidade. quer dizer. E aí vem os exemplos de retidão, né, de compromisso. Um empresário, por exemplo, que faça parte de uma loja, uma pessoa que vai conviver com o empresário, vai ver aquele empresário a dedicação nas suas atividades e vai ter o contato com isso de forma a obter aquele exemplo, a partir daquele exemplo, o seu próprio desenvolvimento. Puxa, meu irmão está ali, né, ele está me dizendo que ele trabalha 12 horas por dia, ele se dedica, etc, etc. Puxa, né, daqui a pouco esse irmão tem um sistema lá que pode ser satisfatório para a tua atividade, né? Então, e aí essas relações acabam acontecendo em toda a sociedade. Claro. Né? Dentro da maçonaria, por a gente ser unido, realmente somos Quiser. considerados irmãos como irmãos, né? Porque estamos em cima do mesmo, né? O mesmo pensamento, a mesma filosofia, melhorar o ser humano, melhorar a sociedade, né? Em função disso, claro que a gente também atrai energias boas, a gente consegue progredir na vida. Quisera né? nós pudéssemos ter isso na nossa sociedade civil. Pois é. Né? Porque nós vivemos aí também uma sociedade civil que é absolutamente egoísta. Egoísta. Né? Então, nós enfrentamos aí diariamente o egoísmo das pessoas, né? O individualismo, né? A falta de educação, as agressões, né? E quando a gente muitas vezes não enxerga as dificuldades que as pessoas têm. Sim, e esse é um ponto que por isso que eu acho importante esse tipo de programa. Porque tu acaba mostrando o que é a maçonaria e inspirando outras pessoas a buscar algo semelhante, a ser daquela forma ali, né? Tu consegue ser exemplo de alguma forma para a sociedade, de um pouquinho que seja, um pouquinho que tu melhora um coleguinha ali, tu já melhorou a sociedade um pouquinho, né? Como nós estamos dizendo, somos seres humanos, né? A gente está procurando sempre melhorar, né? Sempre melhorar, sempre e através do estudo, através da integração dos maçons dentro de uma loja, de maçons com outros maçons. Aqui nós estamos, por exemplo, com o Antônio aqui, que é, né, de uma outra potência. Se conhecer hoje, né? Se conheceram hoje aqui, eu já conheci o Antônio, mas conheceram hoje aqui, né? Mas é irmão, tanto quanto eu, o Lédio, ele, né? Então é importante... Conheci o Antônio hoje, mas para mim já fazia tempo que eu o conhecia. Pois Já tive essa impressão, né? Tão fraterno que é. Então é o que eu estava dizendo antes, se conhece um maçom no seio da sociedade, justamente pelo, como diz, homens livres de bons costumes, pelo jeito dele ser. Primeiro, né, ele está sempre se policiando, ele pode errar, não tem dúvida, mas ele está sempre se policiando para quê? Não se irritar, não cometer atos assim, perder a cabeça, sabe? Enfim, ele está sempre procurando ter um equilíbrio emocional e sempre procurando ser fraterno, olhar para as pessoas como se fosse ela mesma. Enfrentar o que dificulta, enfrentar de um bom sentido, né? De bom sentido, claro. Né? Até mesmo no Grenal, né? Até mesmo no Grenal, né? Então, até mesmo no Grenal. Mas é uma realidade. Porque, pô, quantas brigas aí desnecessárias aconteceram nos estádios, claro. cara? Né? As pessoas estão, assim,
enlouquecidas. E aí... E sabe que é bem isso aí justamente, mesmo. eu nunca vi um maçom gremista agredir um maçom colorado. Com certeza não. Nunca vi. Sai abraçado. Isso não existe, sai abraçado. Sai Um abraçado. pode tocar flauta no outro, óbvio. Não. Porque isso faz parte do futebol. Claro. Né? Mas Não, isso é uma realidade. saem abraçados. Né? E pelo contrário, né? É muito capaz de um maçom gremista defender um maçom colorado. Com certeza. Né? Com certeza. E a recíproca é verdadeira. É porque o maçom aprende a ver o ser humano no outro, né? Justamente. É isso que ele vai desenvolvendo, né? Ele consegue ver o outro e ele vê um ser humano ali. Então ele já vai ter um aspecto diferente na hora de tratar a pessoa. Não vai tratar com arrogância, porque é igual a ele. Ele não vai brigar com a pessoa, porque é igual a ele. Tem essa... E é interessante que baliza. os caras podem tocar flauta, mas não brigam, né? Porque As pessoas não porque são está cegas, dentro, né? porque tá dentro daqueles três básicos, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Se vocês analisarem liberdade, né? Veja como é uma coisa que eu falaria horas sobre liberdade. Como liberdade engloba tanta coisa, que engloba o quê? O respeito pelo teu modo de ser, o respeito, tu és livre, então tu é colorado, és livre, eu sou gremista, sou livre, eu respeito tua liberdade de ser colorado, não vamos brigar por isso. Vamos tocar flauta? Vamos, não vamos brigar. Então, está dentro da liberdade, né? Sim. Então, veja, né, da igualdade, somos iguais, se tu é gremista, pode ser colorado, daí somos iguais. É isso que torna a maçonaria uma escola filosófica Bem incrível, né? Intensa. É esse ensino que não é feito de forma didática, porque tu não vai ler uma matéria num Isso não livro, está escrito nos né? livros, né? Isso é uma coisa de irmão para irmão, vai trocando é uma sinergia de aprendizado, uma sinergia de coisa boa. E os livros maçônicos que existem, que muitas vezes a gente lê, são experiências de maçons. Sim. são experiências. Então, Vamos falar nisso, nós estamos em falar em livros e ler. Pessoal, é importante vocês terem uma noção disso. A maçonaria é discreta, sim. E procurar a maçonaria na internet já teria que ser conhecedor, porque vai ser enganado tranquilamente. Tá? Eu acompanho, até como jornalista, a gente acompanha muito, sou maçom, né? Faz parte de alguns grupos da maçonaria dentro do país, e eu acompanho muito, leio muito a respeito quando aparece sobre maçonaria, me chama a atenção, né? E a gente vê assim, olha, como existe, né? Pilantragem, né? E aí querem botar tudo na mesma panela. Não, pessoal. O maçom, e aí depois nós vamos entrar num outro episódio que está lá para frente, né? Que é maçom regular e que é irregular, né? Muitos maçons saem da maçonaria, ou são até expulsos porque não são aquilo, né? E criam lojas como qualquer um faz aí fora, né? Cria uma loja, começa a trazer pessoas para dentro como se fossem maçons, né? Como se fossem maçons. A pessoa sai achando que é maçom, não é maçom, né? Foi enganada. Normalmente tira o dinheiro da pessoa, né? Um monte. Então, assim, ó, cuide. Quando o Maidana falou ler, tem que saber procurar ler livros escritos por maçons mesmo. Procurem, né? Procurar as potências reconhecidas. As potências reconhecidas. Na própria internet tem o próprio o grande oriente Gob. do Brasil, o grande oriente do Estado do Rio Grande do Sul. As grandes lojas. As grandes lojas maçônicas do Estado do Rio Grande do Sul são as três potências. Que nem o grande oriente do Brasil, que é o Gob, né? Ele tem um site que qualquer um pode acessar, ele, qualquer pessoa pode acessar. Não vai acessar algumas partes que são para a nação, mas pode ver as notícias ali da maçonaria, pode acompanhar. E hoje também pode fazer o seu pedido, né? Demonstrar o seu interesse através do site. Isso, mas vai ser visitado vai pessoalmente. passar por todo o processo como todo maçom. Sim. Ele não entra para a maçonaria virtualmente. Vai ser analisada a proposta. A maçonaria não faz propaganda. Como uma associação. Dá para resumir aí. A maçonaria não faz propaganda. Não faz propaganda. Não existe propaganda na maçonaria. Então, se eu vou me associar numa instituição, eu vou passar por um processo de análise do meu perfil para ver se eu tenho esse perfil. E leva tempo. E leva tempo, obviamente. Isso é importantíssimo. Né? Então, vamos olhando mais uma olhadinha, mas tem umas perguntas aqui. Nós vamos lá, no próximo capítulo, nós vamos realmente falar, está terminando, já temos um minuto, um minutinho, então nós vamos mais
finalizar. Então, cada um pode falar o que quiser agora, né? Eu tenho Nós só temos agradecer para dar segundinhos aí para poder fechar o vídeo. O vídeo. irmão Antônio hoje aí, Gente finíssima esse Sim. mundo aqui, ó. com isso o Maidana veio a Montenegro, né? É verdade, né? É a cidade que eu realmente tenho um apreço, né? Não só pela presença Claro. desses irmãos maravilhosos que aqui estão, né? Mas hoje realmente foi um privilégio, Florencio, eu Bem descontraído, agradeço tudo bem, né? esse convite que tu me fizeste, convite maravilhoso, porque realmente esse programa que tu estás conduzindo aqui, ele tem uma finalidade maravilhosa. Né? Essa é a intenção, né, da gente... E participar disso é realmente um privilégio. E um privilégio maior ainda por ter aqui conhecido esse querido irmão, também, que é o irmão Antônio. Né? Isso que é legal, que são potências diferentes e a maçonaria unida de verdade. Unidos de verdade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Obrigado. A maçonaria e a humanidade. Você Até vai a ver que está tudo junto. Tá? Obrigado, que assim Tudo, seja. né? Estamos juntos e misturados, como se diz, né? Vocês vão ver pela própria condução daqui do programa, vocês vão ver que a gente está bem tranquilo. Aqui não é. Até mais, se Deus quiser. Até mais.